Fala pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar sobre 5 fatos do dízimo que talvez você desconheça. Então fica até o final deste vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te abençoar. Só não se esquece de se inscrever neste canal, curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outras pessoas para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e possa trazer crescimento a este canal. Então fica comigo até o final. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Então vamos lá, vamos para o primeiro fato. O dízimo não é apenas judaico-cristão e nem tem origem judaico-cristã. Conforme os relatos históricos, diversos povos antigos davam a 10ª parte de seus bens aos deuses pagãos. Existem registros do povo acadiano datado entre 2334 a 2154 a.C. E segundo esses registros, o povo acadiano dava o dízimo de suas posses ao deus Sol, conhecido como Samas. Os fenícios, outro povo, que datam entre 2500 a 64 a.C., dizimavam ao deus Melkarte. Os espartanos, que datam entre 900 e 192 a.C., davam os seus dízimos dos despojos da guerra aos deuses pagãos. E os chineses, na dinastia Zhou, entre 1050 a 256 a.C., destinavam 1/10 da receita pública para sacrifícios. Os templos da Babilônia, entre 1894 a 538 a.C., eram mantidos por um sistema de coleta de dízimo também, cobrado igualmente de príncipes e camponeses. E várias outras religiões incluem o dízimo entre os seus costumes. E quem não aceita isso, basta pesquisar, basta dar um Google aí. Entende-se então que, desde a antiguidade, o dízimo era praticado por diferentes povos e religiões, até mesmo mais antigo que Abraão. Contudo, isso não significa dizer que o dízimo no cristianismo se resume a práticas culturais. Nós devemos observar como Deus trata esse assunto na Escritura, como é que ele revela isso na Escritura. Sabemos que a história pode lançar luz sobre diversos temas na Escritura, mas nós devemos nos preocupar, acima de tudo, com o que Deus revela na própria Escritura e como ele trata sobre esse assunto. Mas vamos lá para a segunda verdade. Deus não ordenou que o dízimo fosse dinheiro. Eita, que problema. E eu não estou querendo aqui criar uma polêmica, uma celeuma, ou me juntar a quem é contra essa prática, porque eu sou a favor. Estou apenas falando o que está escrito. O dízimo não era dinheiro. Alguém pode até dizer, mas é claro que não era, porque naquela sociedade era agrária, por isso davam da colheita, pois não havia moeda de troca, não havia moeda corrente, não havia dinheiro. Na época não havia nenhum tipo de dinheiro em forma de moeda. Alguns ainda chegam a dizer que a moeda só foi inventada ali por volta do século 8 a.C. Contudo, a Bíblia demonstra que já havia formas de moeda sim, moeda corrente. Por exemplo, existia peças de metal precioso antes da lei. Abraão comprou terra por 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Está lá em Gênesis 23:16. E José foi vendido por 20 peças de prata para mercadores em rota comercial para o Egito, conforme Gênesis 37:28. Ou seja, já havia unidades monetárias e padrões comerciais internacionais estabelecidos desde a época dos patriarcas. Inclusive, em um momento específico, os israelitas poderiam trocar o dízimo do alimento em dinheiro, conforme vocês vão ver aqui no texto ao lado. Então, errado dizimar em dinheiro? Não. Tanto é lícito quanto é conveniente, levando em consideração o momento histórico da nossa igreja. Inclusive, as ofertas do Novo Testamento já eram em moeda corrente. Então, mudou-se apenas o método de dizimar. Assim como a ceia substituiu a Páscoa, o batismo substituiu a circuncisão e mudou-se o método, da mesma forma o dinheiro substitui o gado e a lavoura e não tem nenhum problema quanto a isso. Então não se preocupe, dizime em dinheiro, porque não tem nenhum tipo de problema. Vamos ao terceiro fato. O significado semântico dos termos originais não definem claramente quanto um israelita devia contribuir. Olhando para o Antigo Testamento, dízimo é a tradução da palavra hebraica assar, ou maser, que significa dizimar. Ela deriva da palavra que significa 10, por isso 10%, e que também significa ser rico. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra grega para dizimar é dekate, que significa a 10ª parte, segundo o dicionário léxico de William Moss. E essa palavra aparece em Mateus 23:23, Lucas 11:42 e lá em Hebreus capítulo 7. Mas cabe aqui um esclarecimento. 10% é o significado semântico dos termos originais, e por isso nós partimos da ideia de contribuir com 10% de nossa
renda. Mas não podemos radicalizar o número 10% como ao final da contribuição, porque nem sempre foi assim. Não é porque o dízimo significa 10% que os israelitas contribuíam com apenas 10% da renda que possuíam. Na realidade, existiam 3 tipos de dízimo, na qual cada israelita, com raras exceções, tinham que entregar seus dízimos. Era 10% para cada fim. Tem o dízimo levítico, conforme Números capítulo 18, do versículo 21 a 32. É um texto longo, eu vou colocar aqui ao lado. E esse dízimo era destinado aos levitas que não receberam herança de terra em Israel. Era um dízimo dos produtos da terra e do gado e era dado anualmente. Também tinha um dízimo dos festivais, conforme Deuteronômio capítulo 12, versículos 6 e 7, versículo 11, versículo 17. Era um dízimo separado para ser consumido durante as festas religiosas em Jerusalém. Incluía produtos da terra, gado, vinho e também era dado anualmente. Mas existia também o dízimo dos pobres, conforme Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29. Era um dízimo separado a cada 3 anos para ajudar os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Era uma forma de justiça social e de caridade. Então, o que se sabe com certeza é que eles, os israelitas, dizimavam mais do que 10%. Algo em torno de 22,2% ao ano ou 23,33% ao ano. E com exceção do 7º ano, que já é outra discussão. Logo, o dízimo definido em específico como 10% da renda é uma tradição nossa. E nós seguimos especificamente somente o significado semântico das palavras, das terminologias das palavras originais. Mas se fôssemos levar em consideração o pé da letra, olhando para a lei, seria 10% da nossa renda para líderes da igreja, mais 10% da nossa renda para a manutenção dos eventos da igreja e mais 10% dividido num período de 3 anos aí para ajudar os pobres, totalizando 23,33% da nossa renda anual. Tem crentes que não aceitam os 10%, imagina se eles escutam que os israelitas dizimavam mais do que 10%. De maneira nenhuma isso seria aceito em nossos dias. Mas vamos ao 4º fato. Nem todo mundo em Israel era dizimista. Porque o dízimo não era cobrado de todo mundo, mas apenas daqueles que possuíam propriedade agrícola para tal. Viúvas, pobres e estrangeiros geralmente eram alvos da ajuda dos dízimos. E o 5º fato é: e no Novo Testamento tem o dízimo? O que mais importa no Novo Testamento é contribuir com fidelidade, justiça e misericórdia. E os 10%? Os 10% é um referencial semântico, mas o ideal é dar mais do que 10%. Nem podemos ser legalistas nessa porcentagem e também a gente não pode ser relativista nessa porcentagem. E levando em consideração um texto que prova que o dízimo está no Novo Testamento é 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14. Eu tenho outro vídeo, eu vou deixar aqui o link embaixo para que você possa acompanhar de maneira mais detalhada. Mas ali Paulo usa o modelo levítico para sustento de obreiros no Novo Testamento. Como os levitas e sacerdotes eram sustentados no Antigo Testamento? Por dízimos e ofertas. Então, se Paulo usa um modelo levítico por questões de lógica, ele está pensando em dízimos e ofertas também quando está escrevendo aos Coríntios. E nega isso, não... Que isso não seja uma referência tanto a ofertas quanto a dízimos é uma desonestidade intelectual e também teológica. Enfim, contribua com amor na igreja e no reino de Deus. Quem semeia pouco, pouco ceifará. E quem semeia muito, colherá em abundância. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva neste canal, curta, comenta e compartilha. E que Deus te abençoe até o próximo vídeo.